Olá, amigos e amigas, Projeto Jornadas está de volta. Vamos agora falar sobre as terapias de respiração. As terapias de respiração, e aqui nesse vídeo eu vou falar para vocês principalmente da respiração holotrópica e da terapia do renascimento. Elas são espécies de exercícios de alquimia interna, onde através da respiração profunda, da hiperventilação, eu vou entrar em estados diferenciados, em estados ampliados de consciência, vou fazer toda uma limpeza energética, uma limpeza emocional, tá certo? E vou desbloquear os meus vários níveis de energia para que minha energia vital circule de uma maneira plena, de uma maneira mais positiva, mais equilibrada, mais saudável, tá bom? Então a primeira ideia que eu quero trazer para vocês é a ideia de que quando nós respiramos, juntamente com o ar, nós inspiramos o oxigênio. E o oxigênio, ele faz com que dentro das nossas células seja produzida energia através do processo também de respiração celular, tá bom? Então, quando nós respiramos bastante, nós oxigenamos nossas células e nós fazemos com que as nossas células fiquem bem alimentadas, bem energizadas, tá bom? Então, veja só essa relação interessante aqui, ó. Quando a gente está num estado de ansiedade, quando a gente está num estado de tensão, de estresse contínuo, o que é que acontece com o nosso corpo? A gente tem uma diminuição da quantidade de oxigênio do nosso organismo. Isso faz com que aumente a acidez do nosso sangue. Quando a gente está nessa situação de ansiedade, de estresse, a nossa respiração fica mais curta, tá bom? Tudo isso faz com que o nosso cérebro, com seus neuroreceptores, percebam esse ambiente químico ácido do nosso organismo. Isso faz com que o nosso cérebro entenda como se a gente estivesse na proximidade de uma morte, de um perigo iminente. Então todo o nosso cérebro e todo o nosso corpo começam a ter reações de contra-atacar, que é aquela reação biológica de lutar ou de fugir. E aí o nosso cérebro começa a lançar hormônios de estresse, hormônio cortisol, e a gente aumenta ainda mais a nossa ansiedade, a nossa tensão. Então tudo isso vai funcionando como um círculo vicioso que a gente entra cada vez mais em estados de estresse, de ansiedade, de falta de oxigênio e faz com que a gente entre aí talvez numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, em estados mais negativos, digamos assim, não é? Tudo isso pode ser parado através da respiração. Quando eu respiro profundamente, o que é que acontece comigo? Ao respirar profundamente, eu oxigeno o meu sangue, oxigeno as minhas células, eu alimento bem o meu cérebro e eu estou mandando um sinal neuroquímico para o meu cérebro de que está tudo bem, de que ele pode relaxar, de que ele pode ficar tranquilo. E ao mesmo tempo o meu cérebro manda para o meu organismo hormônios de relaxamento, de bem-estar, tá bom? A serotonina, dentre outros, tá certo? Então, juntamente com a minha respiração, eu não estou só respirando ar, eu estou respirando também energia, tá certo? Existe até a ideia da filosofia antiga do hinduísmo, que é da onde vem a yoga, que juntamente com o ar, nós respiramos o prana. O que é que seria esse prana? É como se fossem micropartículas invisíveis de energia que estariam no ar, tá bom? Isso é apenas uma ideia filosófica para ilustrar essa ideia que nós estamos trazendo. Então é interessante você imaginar que quando você inspira, você também inspira essas micropartículas de energia, de prana, e você enche o seu corpo dessa energia, dessa luz que estaria dissolvida aí juntamente com o ar, tá bom? Você pode pensar também que quando você inspira mais profundamente, você enche o seu corpo de oxigênio, e o seu oxigênio vai fazer o seu cérebro entrar num estado de relaxamento, num estado de bem-estar, vai mandar um sinal neuroquímico de relaxamento, de bem-estar para todo o seu organismo, tá certo? Nós vamos falar agora um pouquinho dos efeitos da hiperventilação, que é quando a gente respira profundamente por um longo tempo, tá certo? Que é justamente o que acontece quando a gente utiliza técnicas
de respiração profunda, técnicas terapêuticas de respiração profunda, tá bom? A hiperventilação é uma respiração rápida, uma respiração vigorosa, que pode acontecer de maneira voluntária, quando eu tenho uma intenção de promover esses estados diferenciados, esses estados curativos, mas ela pode acontecer involuntariamente quando eu começo a entrar, por exemplo, num processo de ansiedade muito grande, de estresse, de tensão, e eu começo a me hiperventilar, mas isso pode também gerar uma série de consequências que eu vou trabalhar um pouquinho aqui com vocês, tá bom? As primeiras consequências, as primeiras sensações que vêm dessa hiperventilação é uma possível sensação de euforia, uma alegria inexplicável. Pode vir também sensações de vibração, sensações de formigamento, tá certo? Eu posso ter alterações para sentir muito calor, então sentir muito frio. Isso também é possível de acontecer, tá bom? E eu posso começar a ter uma liberação emocional de questões internas que estariam em mim. Liberação de choro, eu posso ter mais consciência das minhas emoções, tá certo? E eu ter acesso a espaços dentro de mim que antigamente foram bloqueados através de um trauma, tá bom? Eu posso começar a sentir fortes fluxos de energia circulando pelo meu corpo, isso é uma possibilidade também. E essa sensação de fluxo de energia pode gerar sensações de prazer por todo o meu corpo, tá bom? Posso sentir também um grande impacto energético em algumas tensões corporais, e isso tem o objetivo de liberar essas tensões, tá certo? Eu posso ter esse desbloqueio energético dessas tensões, tá bom? E aí a gente começa a entrar em estados mais profundos, esses são os primeiros estágios. Posso ter a sensação também como se eu estivesse flutuando, isso é uma sensação possível de acontecer num trabalho de respiração. E aí eu começo a entrar em estados mais profundos, que seria justamente assim, ó. Mesmo estando acordado, eu posso começar a ter a sensação de sonho, sensações oníricas, imagens oníricas vão emergindo, eu começo a ter acesso a essa minha visualização, essa minha capacidade de visualizar de uma maneira mais profunda, mais aberta, tá bom? Outra possibilidade é eu começar a ter memórias antigas, memórias de infância, memórias mais profundas, memórias de aspectos meus que eram antes fechados devido a algum trauma ou devido a estarem numa distância bem mais profunda na minha mente, tá certo? E essas memórias vão vindo à tona com o objetivo de serem integradas, de serem agregadas ao nosso potencial curativo, tá certo? A gente também pode ter memórias do nascimento, memórias da gravidez, que são utilizadas na terapia da respiração como uma forma de integração dessas experiências e vivências, tá bom? E eu posso começar também a ter visões místicas, visões espirituais, de seres espirituais, de guias, de mentores, tá certo? Isso daí é possível de acontecer em estados mais profundos de respiração. Posso passar por ciclos de morte e de ressurreição, como se eu mesmo me visse morrendo e renascendo. Isso aí seria um processo de iniciação espiritual que a gente viveria através dessas terapias de respiração profunda, tá certo? Eu posso ter experiências com vidas passadas, eu posso ter experiências de viagens astrais, experiências espirituais profundas que seriam todas elas disparadas por esse estado de hiperventilação no meu corpo, tá bom? Mas lembrando que nós não temos controle dessas experiências, eu não vou fazer uma hiperventilação e com isso vou ter uma viagem astral, por exemplo. Não, o que pode acontecer é que através da hiperventilação eu entre num estado de relaxamento e bem-estar tão grande que isso acabe liberando o meu corpo energético, o meu corpo espiritual para ter acesso a essas vivências, tá certo? O nosso cérebro, ele não foi programado biologicamente para ter experiências espirituais. Ele foi programado como um sistema de defesa. Sua principal intenção é a nossa sobrevivência. Então, quando a gente entra num estado em que a gente está bem confortável, bem relaxado, é que essas experiências espirituais podem vir para a nossa consciência. Então, é como se eu, de certa forma, colocasse meu cérebro para dormir, minha mente consciente para dormir nesse estado de relaxamento, e eu entro nesses estados mais profundos de consciência, e aí sim essas experiências espirituais vêm à tona,
mas elas vêm na medida em que eu preciso tê-las, eu preciso vivenciá-las no meu processo evolutivo, tá certo? Então, quando eu experimento alguma terapia que trabalha a minha respiração, seja através da yoga, do Tai Chi Chuan, do Qigong, que é a yoga chinesa, seja através da cura prânica, da meditação, eu posso acessar todos esses estados, tá certo? Mas existem duas terapias que eu gosto muito, que eu vou trabalhar aqui com vocês um pouquinho delas, que é a respiração holotrópica, do Stanislav Grof, e a respiração do renascimento, a terapia do renascimento, de Leonard O, tá certo? Essas são duas terapias muito especiais para mim, tá bom? Mas é muito importante eu lembrar vocês de que não tentem fazer essa hiperventilação em casa, tá? Procurem um terapeuta, né? Para que possam orientar vocês, procurem grupos terapêuticos que trabalhem com isso, para que vocês possam vivenciar essas experiências de uma maneira equilibrada, de uma maneira que você tenha aí toda uma assistência de um terapeuta do seu lado, tá bom? As terapias de respiração, elas mexem com memórias profundas, com emoções profundas. Então é importante você ter um terapeuta com você para que essa limpeza realmente aconteça, tá certo?